Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sensei Tony, estou aqui apresentando para vocês um novo projeto para vocês, que é o Papo de Tatame, onde nós vamos trazer praticantes de jiu-jitsu, praticantes de artes marciais no modo geral, e outros profissionais da área, como nutricionistas, psicólogos e por aí vai. Então espero que vocês acompanhem o nosso trabalho aqui também, que está em conjunto com a nossa escola, né? A nossa escola vem trabalhando fortemente com crianças e adultos com diversas limitações, seja física ou psicológica, tá? Então, hoje, nosso primeiro convidado, estreando o nosso programa, o Ricardo, ele vai se apresentar para a gente aí e falar um pouquinho da história dele, da vivência dele aqui no Jiu-Jitsu. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo, tenho 38 anos, estou há um ano aqui na academia, sou empresário, tenho 2 filhas e tenho me encontrado aqui, tem sido um lugar muito legal. Obrigado pelo convite, Tony. Nossa, Valeu mesmo. muito bom. Ricardo, queria que você contasse um pouquinho da sua história, no modo geral, no esporte. Quando você praticou, você já praticou um outro esporte, quando criança ou quando adulto? Não, minha primeira contato real com o esporte foi aqui. Eu tinha 37 anos, né? Foi ano passado que eu comecei. Não era praticante de futebol, né? Disso que é comum no Brasil. Então eu iniciei do zero no jiu-jitsu, sem Certo, nenhum passado esportivo. legal. E você tem me contado algumas coisas aqui sobre o futebol, sua visão sobre o futebol, né? Sobre a cultura do futebol. Queria que você desse o teu ponto de vista, né, em relação à cultura que a gente percebe nos praticantes de futebol e nas pessoas que frequentam os estádios. Sim. É muito interessante isso daí, porque aqui no jiu-jitsu é um respeito muito grande. Existe uma hierarquia, existe um cumprimento, toda uma amizade, uma família aqui. No futebol, apesar de eu não ser muito assíduo de futebol, a gente tem conversas com amigos e tal, e fim de jogo termina com cerveja, sempre um palavrão, dá pra ver muita briga em estádio, torcida organizada. Então isso aí acabou não me atraindo, né? Sim. E então o jiu-jitsu ele me mostrou um lado muito mais família, muito mais seguro para o meu estilo de vida atual, casado, com 2 filhas, com o que eu quero para o futuro, do que o futebol. Sim. Então, o que você busca não é só uma prática esportiva, mas sim também você quer levar valores para dentro da sua casa, que agrega na tua cultura. Exato. Eu acho que o jiu-jitsu ele é muito mais do que o jiu-jitsu. Então tem o preparo físico, o condicionamento físico, as técnicas, mas existe uma família fora disso. Você é incentivado pelo professor, pelos colegas, você busca subir de categoria, de faixa, então você almeja ser melhor a cada dia. Aham. E antes de você vir para a nossa escola, você estava praticando alguma coisa, uma corrida, um bike, algo do tipo, alguma atividade física? Eu tinha começado a fazer um pouquinho de academia, né, puxar peso, que o pessoal fala, mas acabei não me adaptando, não. Tá. E que ponto que te levou a não gostar? Eu particularmente não gosto porque eu acho muito entediante. Eu faço por necessidade, mas eu acho entediante, que é um processo que você repete muito a mesma coisa. Então isso aí para mim é desestimulante. E você tem algo parecido nesse sentido? Olha, eu achei que além do jiu-jitsu ser mais completo do que uma academia, né, eu tenho um contato pessoal, coisa que eu não tinha na academia, no exercício físico de academia, né, puxa ferro, tal, o pessoal ia com foninho de ouvido, era uma coisa mais individualizado. Tem pessoas que gostam, eu acho que é legal. E o jiu-jitsu também tem uma necessidade de um treinamento específico de força. Mas o que eu almejava, acho que a academia não conseguia me atender. Aqui eu me sinto mais completo. Você buscava, além da prática esportiva, você estava buscando também ser pertencente a uma comunidade. Isso, acho que o relacionamento aqui é muito maior do que numa academia de rede, uma academia comum. Aham, Aqui sim. eu tenho certeza que se eu não vim por uma semana, o sensei vai ligar para mim e perguntar. Numa academia, ninguém
Isso no meu ponto de vista, tá, gente? Eu sei que tem as amizades na academia, mas aqui eu percebi, eu vivi isso, eu vivo uma família jiu-jitsu. Bom, Ricardo, agora eu gostaria de você contasse um pouco para quem está nos assistindo, como foi seu primeiro contato. O Ricardo já me contou e foi bem cômico e foi bem interessante, mas eu queria que você contasse aqui. Eu conto um lado do que aconteceu e você conta do outro, que a gente estava cada um de um lado da câmera, né? Então você contasse esse dia em específico que você estava passando e despertou interesse a entrar na escola e entrar em contato conosco. Sim. A academia da Ogros, ela é na mesma avenida que era a academia que eu treinava parte de Musculação. musculação. Como eu já estava procurando uma outra coisa, eu procurei e achei vocês ali. Aí não tinha ninguém na academia, subi uma escadinha, subi meio com medo, né? Uma academia de jiu-jitsu, não tinha ninguém ali. Vai que sai alguém daquele lugar e me mostra o verdadeiro jiu-jitsu. E naquele momento eu peguei o contato lá, comecei a conversar. E nós estávamos conversando e ele me olhando através da câmera. Sim. E eu sentei lá, a gente começou a bater um papo de preço, de valor. Ele marcou uma aula experimental e eu fui lá no outro dia começar essa aventura. Foi bem interessante que nesse dia eu tinha acabado de sair da escola para ir até minha casa, que era bem próximo da escola. Eu fui para almoçar. E ele me mandou mensagem, e na hora que ele me mandou mensagem, a câmera me mandou um alerta de movimento. Aí eu abri a câmera, a Ana já ficou, a minha esposa ficou do outro lado, falou, mas que esse cara tá fazendo? O cara tá vendo que não tem ninguém lá e tá ficando lá. Eu falei, calma, que eu tô conversando com o cara, deixa eu ver o que desenrola aí e tal. E ela desconfiada, e eu trazendo ele para conversa de valores e de horários e tal, para ver qual que era a real intenção dele. Como eu vi que o Ricardo não ficava procurando câmera ou algo do tipo, ou procurando algo atrás do balcão, falei, roubar esse cara não quer. Ele realmente despertou interesse em perguntar, né, sobre as aulas, enfim. E daí então foi super legal que depois ele veio, fez um treino com a gente e hoje você até falou que se você faltar uma semana eu vou ligar para ele. Na verdade, se o Ricardo faltar um dia, eu vou ligar para ele saber o que aconteceu, porque o Ricardo é um cara muito assíduo nos treinos, treina todos os dias, de segunda a sábado, então se ele faltar um dia, eu vou já saber o que aconteceu, né? E daí, Ricardo, como que foi dando continuidade nessa primeira aula? Como que você ficou depois em relação ao treino? Te ajudou de alguma forma ou você sentiu, pô, todo mundo reclama que fica com dores no corpo de partes que você nem sabia que tinha, né? Porque Sim. o jiu-jitsu ele tem diversos movimentos que você acaba mexendo com toda a estrutura muscular, né? Fisicamente, como você se sentiu pós essa aula? Olha, as aulas elas são realmente bem escalonadas. Ela não exige de você um, um preparo de faixa preta quando você é uma faixa branca. Pude contar com a compreensão dos professores, dos senseis, e foi bem progressivo. Realmente, você tem um aquecimento, você tem uma movimentação, respiração, isso te exige. Uhum. Fica dolorido? Fica, mas é uma dor de conquista. Crescer dói, né? Crescer dói. E, assim, eu não fiquei incomodado em nenhum momento, não puxou mais do que o necessário, mas puxou o que precisava para poder evoluir. Sim. E falando agora psicologicamente, o que que você. é, Eu falo isso porque depois que eu comecei a praticar jiu-jitsu, todos os meus problemas eu consigo superar no tatame. Na pandemia mesmo, eu tava ficando louco porque a gente não podia treinar. E eu tenho sempre tive tatame na minha casa. Então, durante a pandemia, eu pegava meu tatame, levava pra garagem, madrugada, eu ficava treinando sozinho. E a Ana, minha esposa, falou: Cara, a gente precisa procurar um lugar pra você treinar, senão você vai pirar. Então, eu sei o quanto que isso é benéfico na nossa vida, né? Eu queria que você falasse um pouco se trouxe algum benefício nesse sentido pra tua vida, psicologicamente falando. Então, com certeza, além do crescimento físico, de capacidade pulmonar, de força, de mobilidade, o jiu-jitsu ele trouxe uma capacidade mental de pensar sobre o estresse. Então, você está estressado, você está numa situação desconfortável, e a sua mente consegue, apesar de ser colocada várias vezes
nessa situação de estresse, você vai aprendendo a lidar, vai ficando mais calmo, controlando a respiração, controlando os movimentos que não são necessários, questão de ansiedade. Às vezes você está numa posição que é chamada de 100 kg, com um oponente em cima de você, você fica sem respirar ali, você pode se desesperar ou se acalmar. E isso só o tempo, só o exercício vai te ensinando a ter calma, a manter a paciência, a pensar sobre em estresse, e a respiração também é muito importante. Emocionalmente, o jiu-jitsu ele me fez crescer muito nesse período de 1 ano. Certo. Eu era uma pessoa e hoje é outra pessoa, não tem nada a ver mais com o que eu era. Isso te ajuda também no teu ambiente profissional, no teu ambiente familiar, a convivência com a Sim, sua família tem melhorado nesse sentido? a como pai, hoje em dia eu tenho muito mais paciência, eu entendo as limitações, porque a gente fica muito tempo sem fazer algum exercício, alguma coisa, a gente acha que nunca aprendeu nada. Então quando a gente começa no jiu-jitsu, a gente vê que está aprendendo tudo do começo, e entende as limitações de se aprender do começo. E nossos filhos, tal, em período escolar, estão aprendendo também. Então a gente tem a paciência porque está passando pelo mesmo processo de aprendizado. Sim. E isso nos ajuda a olhar diferente para nossas crianças. A esposa também. A gente faz uma atividade física, fica mais relaxado, sabe lidar com os problemas domésticos. Sim. É multifuncional o jiu-jitsu. Ele não é só aquele momento do tatame. Ele é muito mais do que isso. Bom, Ricardo, entrando um pouco mais nesse tema, né, se aprofundando na saúde mental que o jiu-jitsu traz para nós, eu acredito que o jiu-jitsu ele é como um espelho. É um espelho porque ele vai revelar quem você verdadeiramente é, tá? Então, eu queria que você falasse um pouco mais de como você se viu depois que você começou a praticar, em situações que te colocaram aqui, que você começou a olhar para dentro de você e falou: eu agora tenho que ou me moldar para evoluir, ficar mais forte, ou eu vou me acovardar, vou sair fora desse negócio. Sim, é muito interessante essa história, porque há alguns anos, né, já faz uns 10, 15 anos, com as correrias vida adulta, casamento, filhos, eu notei que eu estava trabalhando muito, não fazia nenhum esporte, eu era só trabalhava. Tinha que cuidar da casa, cuidar com uma vida média do brasileiro, né? E cheguei já a tem pensar em suicídio, por não ter um futuro, por não pensar que a vida poderia ser mais do que aquilo. Isso me fez procurar uns médicos, procurar a musculação mesmo. Só que no jiu-jitsu, isso teve um brilho diferente. O que acontece? Não tem como você se esconder no tatame. Ele vai te revelar as suas fraquezas, seus pontos fortes. Ah, nesse ano aqui com você, treinando com outras pessoas, eu já cheguei a chorar no tatame, já tive crise de ansiedade no tatame, mas tudo isso foi confrontado. E a minha persistência em querer continuar no jiu-jitsu, porque eu gostei aqui, porque o pessoal, essa família me incentivou, me faz vencer essas minhas dificuldades. Então, pequenos detalhes dessa minha vida emocional, elas foram sendo tratadas porque elas foram sendo expostas. E essa exposição fez com que ela, aos poucos, fosse sendo cuidada. Então, uma posição que você está aí, você passa uma ansiedade, você não consegue lidar com aquilo, você tem um parceiro de luta que para essa luta, conversa com você, ele é seu parceiro ali. Isso faz você falar, legal, estamos indo, recuperando. E isso foi me tratando. E hoje, vivendo as experiências de campeonato, de treino, a minha evolução, perdendo peso, me fez enxergar a vida melhor. Antes eu estava tipo num funil. Eu só queria saber pagar conta, a vida em casa fica estressante, não fazia nada para mim. E hoje com o jiu-jitsu, isso abriu a minha mente. Então eu tenho uma felicidade maior hoje. Hoje eu posso dizer que eu sou mais feliz do que eu era 1 ano atrás. Muito bom. Como vocês viram aí, o Ricardo chegou a falar até de campeonato, então o objetivo dele quando chegou na nossa escola não era esse, até porque o foco principal da nossa escola não é competições.
mas acabou que o Ricardo decidiu, por livre e espontânea pressão do professor, de estar participando de um campeonato. Nós colocamos uma meta ali, montamos um plano de ação, e isso ajudou o Ricardo a perder peso, a ganhar mais conhecimento, a enfrentar uma rotina de treinos muito pesada, né, dura, de ficar muito dolorido fisicamente, psicologicamente também. E conta um pouco dessa experiência, você já está no seu segundo campeonato. Como que foi a primeira competição e essa segunda competição aí? Competição sempre gera um pouco de ansiedade, medo, como era a minha primeira, a gente não sabe o que enfrentar. Pode ser que o adversário seja maior, mais forte, a gente nunca sabe, né? A primeira, tudo que é primeiro gera um pouquinho de receio. Sim. Mas eu pude contar com a academia, com o sensei, ele me treinou para um nível acima do que era necessário. A hora que eu cheguei no campeonato, eu estava seguro, eu sabia que, apesar do receio de nunca ter participado, eu acho que eu fui muito bem preparado psicologicamente. A luta na hora, cada um treina do seu jeito. No primeiro campeonato não ganhei uma luta, no segundo eu já consegui ser medalha de ouro. E no segundo campeonato estava muito mais preparado psicologicamente, bem mais treinado. Pude contar com o suporte do sensei em todo momento. Isso me deu segurança de ir para cima mesmo. E incentivar outras pessoas a irem também. A nossa meta do campeonato era para conseguir ouro, né? A gente sempre mirou ouro no primeiro campeonato. Mas acabou não vindo no primeiro. A gente estendeu um pouquinho e conseguiu vir no segundo. Sim. O primeiro campeonato, o Ricardo pegou lutas duríssimas com um adversário que a gente acompanhou nas redes sociais. O cara já tinha sido campeão sul-americano, o cara praticava há mais tempo e frequentava competições há mais tempo do que o Ricardo. Então o Ricardo pegou um cara muito bem preparado e com muito mais tempo de treino do que ele na final. Então ficou com o segundo lugar, mas assim, lutou aguerrido, foi para cima, e a gente sabe que luta é isso, né? Você está preparado, mas do outro lado também não está uma pessoa apática, está alguém que treinou também. No segundo, o Ricardo enfrentou um oponente que é de uma equipe de competição, então é alguém que está treinado também, só que a tranquilidade como ele encarou esse segundo desafio foi extraordinária. Isso foi o que levou ele à vitória, porque ele foi tranquilo, conseguia ouvir meus comandos, mesmo com toda a torcida lá gritando, conseguia ouvir meus comandos, e então executou o que a gente tinha programado, ganhou as duas lutas e trouxe o ouro para casa aí, inclusive ajudando o nosso time a ficar na terceira colocação como no ranking geral por equipe. Ficamos em terceiro colocado por equipe. Então, isso é muito bom. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, a história do Ricardo é uma história inspiradora, e você também pode estar praticando jiu-jitsu, independente da sua idade, da sua condição física, tá? Não deixa a tua limitação te limitar. Seja física, seja psicológica, seja por idade. Nós temos alunos aqui a partir dos 3 anos de idade, e temos a nossa Lia, né, que tem 55 anos de idade. Cara, então assim, problemas físicos, nós temos amputados, temos pessoas que têm problema de coluna, problema que não tem cura, e mesmo assim está aqui no tatame com a gente. A gente pode não curar a coluna dele, mas a gente vai tratando e tratando o psicológico dele para ele estar aqui dentro, tá? E isso não é uma fala minha, essa é uma fala dos principais profissionais da área da saúde mental, que eles indicam sempre o jiu-jitsu, seja para criança, para adulto. O jiu-jitsu é a principal atividade para ser praticada por trabalhar diversos âmbitos da nossa saúde, o poder cognitivo, mobilidade e entre outras coisas. Então, o que eu falo para você é você não deixar a tua limitação te limitar. Busque uma escola próxima de você, onde certifique-se que tem bons profissionais para te atender, e venha praticar jiu-jitsu. Ô Ricardo, o jiu-jitsu, eu posso falar com autoridade pelo que eu vivenciei e vivencio até hoje. Ele é uma válvula de escape, ele é uma ferramenta de autocontrole emocional,
mas eu queria que você contasse algo que aconteceu com você, que você sente que mudou nesse sentido na tua vida. Sim, o jiu-jitsu ele tem me ajudado no relacionamento entre marido e mulher, né? Você não se estressa mais com qualquer coisa, ou você pode acumular esse estresse e vir no jiu-jitsu. Aqui você se esforçar, você colocar para fora isso daí e chegar em casa renovado. Você não desconta mais, porque você tem um prazer de estar aqui. Isso você tem uma atividade que te recompensa. No mercado, no trânsito principalmente, o jiu-jitsu tem dado aqueles segundinhos para respirar antes, né? Você respira, solta e deixa passar a situação. Hoje em dia, a luta não vale mais a pena fora daqui. Hoje, a nossa luta é aqui no tatame. Lá fora, a gente quer paz, quer tranquilidade. Não queremos deixar que os problemas de fora influenciem nas nossas vidas. Então a gente vem aqui, luta, se desgasta, no final, aperta a mão, dá um abraço e voltamos para nossa vida com nossos familiares. Sim. É isso aí. Lutador não briga, né? É isso. É tão bom fazer o jiu-jitsu que eu estou trazendo minhas duas filhas para cá. Certo. Isso é excelente, até porque, como você mesmo presencia aqui todas as aulas, a nossa escola ela é focada na família, né? Você vê que a gente tem o Diego, a Grazi e as duas crianças. Então, a gente procura sempre acolher toda a família. Temos turmas baby a partir dos 3 anos de idade, até o nosso time de Masters lá, né? Que é os 40 a mais aí. Então, realmente, a gente tem um ambiente muito familiar aqui, onde as crianças treinam, depois elas saem para uma área que a gente tem aqui e os pais entram para treinar. E isso faz com que o jiu-jitsu se concretiza o propósito dele, né, que é ser uma arte marcial completa, seja para crianças típicas ou atípicas. Nós temos mais de 20 crianças com autismo aqui, que é perceptível a evolução deles. Muitas das vezes tem pais que estão assistindo e não sabem que aquela criança é autista, porque ela já está numa evolução que ela consegue interagir com as outras crianças, consegue socializar, consegue expressar e consegue praticar toda a aula, coisa que no princípio não conseguia porque tinha as limitações dela, mas a gente vem preparando os nossos professores cada vez mais para que consiga atender essas crianças, seja típicas ou atípicas, né? Bom, Ricardo, para a gente finalizar aqui, eu queria que você me falasse se você tem um projeto futuro, como que você enxerga você daqui a mais um ano, daqui a 2 anos, aqui dentro da escola? Porque como você estava na musculação e buscou uma outra atividade, hoje você no jiu-jitsu, você se vê saindo daqui para buscar um outro esporte, ou você se vê crescendo aqui dentro, evoluindo na sua evolução pessoal, trocando de faixa? E no final eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para quem nos assiste. O jiu-jitsu ele foi muito bom para mim até o momento. E pretendo ficar com ele até o fim da minha vida. Ela é uma arte que não tem validade. Então, como temos criancinhas de 3 anos, até pessoal indo para senhores, 60, 70, 80 anos, ela é uma arte que é muito adaptável. Sim. Então, você consegue fazer no seu limite, na sua capacidade e evoluindo. Não tem fim, não tem um limite, né? Um jogador de futebol, acho que com 80 anos você não consegue jogar mais bola. Um lutador de jiu-jitsu, ele consegue estar no tatame com 90, 80, fazendo as suas posições, os seus exercícios. Sim. E o benefício emocional, isso ele vem acontecendo, ele vem sendo melhorado todo dia. 1% todo dia. Sim. Estou trazendo as minhas filhas, quero ver elas também entrando nesse meio. Bem antes do que eu entrei, eu demorei 38 anos para pôr uma faixa branca. Eu quero trazer elas antes para que elas vivam essa experiência do jiu-jitsu desde pequenininhas. Isso é muito bom, isso vai formar um caráter nelas, isso vai formar pessoas melhores. Sim. E a mensagem que eu tenho para deixar para você que está procurando alguma coisa, que tem alguma coisa emocional, experimenta fazer um jiu-jitsu. Vem para cá, para Ogros, procure uma academia, não sei onde você está, onde você está ouvindo essa mensagem. O jiu-jitsu ele pode mudar a sua vida. Ele mudou a minha vida. Eu não sabia que podia viver tudo isso. Ele abriu os meus horizontes. E hoje, o jiu-jitsu ele é parte integrante das minhas necessidades pessoais. Quando eu não venho no jiu-jitsu, me falta alguma coisa.
É como se eu tivesse com fome de alguma coisa. Então eu preciso do jiu-jitsu todo dia. Ele faz parte de mim. Bom, Ricardo, muito obrigado por você estar aqui e é uma honra ter você aqui. Você sabe que é muito mais do que um aluno, a gente virou irmãos, a gente se ajuda dentro e fora do tatame, isso que é o jiu-jitsu, é uma família. E como você falou, a tua história é justamente sobre isso. O jiu-jitsu ele é como a água. Essas palavras do grande mestre Hélio Gracie, né? Que o jiu-jitsu é como a água, ele se molda conforme o recipiente. Então ele serve para o jovem, para a criança, para o adulto, para o idoso, tá? Então é exatamente dessa maneira e nós agradecemos a sua presença aqui. E tem um presente para você que nos assiste aí, que acompanha o nosso trabalho. A gente vai estar presenteando você com uma semana de qualquer modalidade que tem na nossa escola, tá? Uma semana de aula gratuita. Só basta falar que veio através desse podcast aí, Papo de Tatame. A gente vai estar trazendo outros profissionais aqui para estar falando sobre a importância das artes marciais nas nossas vidas.